Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus mais uma vez. Sua graça concedida a todos nós, de nos trazer mais uma vez esta manhã, este ambiente, para adorarmos e aprender da sua bendita e poderosa palavra. Amém, irmãos? A nossa lição de hoje está baseada no capítulo 4, a partir do versículo de número 10, da Epístola aos Efésios. Então, você que não tem revista, você pode nos acompanhar em Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Amém, irmãos? O quarto trimestre de 2021, nós tivemos uma revista, e a nossa revista era um estudo da Epístola aos Efésios. Quem lembra, irmão? O último trimestre de 2021. Se eu não me engano, a quarta lição trazia exatamente esse mesmo tema que nós vamos estudar hoje. Amém? Então, dizem que geralmente quando se repete uma lição é porque a gente não aprendeu nada, né? Mas eu quero crer que os irmãos aprenderam alguma coisa na primeira lição e nós vamos ratificar mais uma vez sobre esse estudo dos dons ministeriais. Amém, irmãos? Então, nosso tema hoje é os dons de Cristo para aperfeiçoamento dos salvos. Glória a Deus. Conhecendo os dons espirituais, os dons ministeriais. Os dons ministeriais foram ofertados aos crentes como um dom pessoal, com uma finalidade que seja exercida sistematicamente, de modo a promover o desenvolvimento espiritual, o fortalecimento da Igreja de Cristo. Sendo assim, os dons ministeriais são distribuídos aos crentes para seu próprio, não são distribuídos aos crentes para o seu próprio interesse. Todavia, eles são dados por Cristo para servirem ao interesse da igreja. O comentarista aqui, a princípio, já coloca para nós acerca do conhecimento dos dons. E esse conhecimento dos dons envolve o propósito dos dons, quando Deus dá esses dons para a igreja, para o seu povo. Qual é a finalidade de Deus conceder dons ao seu povo? Amém, irmãos? Nós vamos ver isso aí no 1.2. Qual que é a finalidade? Agora eu respondo. 1.1 diz assim: a atualidade dos dons de Cristo. Isso aqui é um tema, eu vou chamar de complexo, mas não é tão complexo quando nós falamos sobre a atualidade dos dons. Complexo para alguns que se envergonham dos dons, da atualidade dos dons, da continuação dos dons de Cristo atuando na igreja. É complexo também para pessoas que são desonestas com os textos bíblicos. É complexo para pessoas que colocam os dogmas da sua igreja acima das escrituras. Por que eu falo isso?
porque nós, pentecostais, carismáticos, que acreditam na continuidade dos dons que Deus concedeu à igreja, nós acreditamos que esses dons que Deus deu para a igreja primitiva, eles continuam até nos dias de hoje. Nós acreditamos, nós cremos, nós vivemos isso. Nós vemos isso acontecer dia após dia, esses dons sendo exercidos, Deus ainda curando, Deus fazendo maravilha no meio do seu povo, ressuscitando mortos, através de pessoas que receberam esses dons. Contrapartida, existe outra corrente teológica chamada cessacionista ou cessacionismo, que são denominações ou igrejas que acreditam e que defendem que esses dons, eles cessaram nos primeiros séculos da igreja. E para a pessoa, irmão, defender isso, em primeiro lugar, ele tem que ser muito desonesto com a Bíblia. Tem que ser desonesto com a interpretação da Bíblia, porque não existe nenhum versículo da Bíblia que diz que os dons cessaram. A não ser que esse indivíduo deturpa, distorce a interpretação bíblica para poder apoiar a sua tese, que é o que muitos que defendem que os dons cessaram fazem. Se você for interpretar os textos que se baseiam nessa tese, você vai perceber que o texto não diz que os dons cessaram. Então, esse tipo de gente, eles colocam os dogmas institucional, o que a igreja defende, acima da Bíblia. Isso é triste. Quando você vê pessoas distorcendo a interpretação bíblica para defender dogmas da igreja, isso é muito triste. Não existe fundamento nem bíblico e nem histórico que os dons cessaram. Você pode consultar a história da igreja e você vai perceber que esses dons sempre estiveram atuando em maior grau ou em menor grau. É verdade que houve uma diminuição desses dons na igreja, é verdade, por alguns motivos, que a gente pode analisar, mas que eles cessaram, isso não é verdade. Então a pessoa tem que ser desonesta demais para defender que os dons cessaram. A pessoa não considerar os textos bíblicos e ser desonesta também com a história da igreja. Amém, irmãos? É possível afirmar que enquanto a igreja estiver na terra, precisa de mais maturidade e unidade. Sendo assim, então é necessário que os dons continuem a se manifestar. Então esses dons que Deus deu à igreja é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Se os irmãos quiserem interessar em estudar sobre essa atualidade e o cessacionismo dos dons defendido por alguns, existem muitos materiais à nossa disposição hoje, aonde muitos teólogos pentecostais e até teólogos reformados que defendem essa tese da continuação dos dons, Tem muitos materiais disponíveis aí para a gente estudar e aprender com exegetas,
pessoas especialistas na interpretação bíblica para o nosso aperfeiçoamento nesse entendimento da atualidade dos dons. 1.2. Os dons ministeriais estão disponíveis para edificação da igreja. Então, isso aqui é a motivação pela qual Deus concede, pela qual Deus dá dons para a igreja. Hein? Precisamos ter isso em mente de forma assim muito viva. Qual é a motivação de eu buscar? Qual é a motivação de eu querer esses dons? Isso aqui é o que pesa para Deus. Qual é a nossa motivação? Para que nós queremos dons? Para que servem os dons? E quando nós não temos esse entendimento, qual é a motivação? Para que eu quero esse dom? Isso se torna muito perigoso. Nós tivemos uma geração de pregadores na nação brasileira que foi um desastre total para a igreja. Eu não digo de todos, mas teve muitos pregadores que influenciaram uma geração de pregadores que foi um desastre total para a igreja. Porque se a gente for analisar as pregações, o conteúdo desses pregadores, eles motivaram muitas pessoas a acreditar que os dons, que esses dons serviam para autopromover essas pessoas que almejavam ter esses dons. São pessoas que incentivaram pessoas a querer dom, ser pregador para ser famoso. São pessoas que a gente ouvia falar, eles pregar, motivando pessoas a querer pregar nos maiores púlpitos do Brasil, nos púlpitos mais visíveis do Brasil. E muitas pessoas entrou por esse caminho, muitas pessoas foram motivadas por esses pregadores, e hoje é um desastre para a igreja. Reflete hoje na igreja, pessoas que entraram para o ministério com uma motivação errada, de quererem ser famoso, de quererem fama, de quererem enricar através do corpo de Cristo, da igreja. E o resultado disso, irmão, é que quando a sua motivação não está alinhada com a motivação de Deus, a queda está logo ali. Muitos desses pregadores hoje vivem na sarjeta, vivem uma miséria, caíram em descrédito, caíram em pecado. Por quê? Porque fizeram mau uso do dom que Deus deu. Amém, irmãos? Então, dom não é para me fazer famoso, não é para me fazer conhecido, não é para me ganhar dinheiro. O dom, ele precisa ser usado para aperfeiçoar o corpo de Cristo, a igreja. Quando eu entrei no seminário de teologia, muitas pessoas disseram assim para mim: teologia não dá dinheiro. Como se a minha motivação de estudar teologia fosse ganhar dinheiro, né? E é verdade, dá dinheiro mesmo não, viu, irmão? Amém? Então nós temos que rever os nossos conceitos. Qual é a motivação da gente querer ter esses dons? Qual é a motivação de você querer ser um pastor? Qual é a motivação de eu querer ser um pregador?
um profeta, um doutor das Escrituras. Qual é a motivação? O que é que me motiva a fazer isso? Se a nossa motivação não ser glorificar o nome de Deus, a gente pode desistir do que a gente está fazendo. Se a motivação não for glorificar o nome de Deus, nós podemos desistir daquilo que nós estamos fazendo. Se não é para servir, e aqui eu vivo no meio disso, se a nossa motivação não é servir, a gente para logo ali. Se a nossa motivação ser aplaudido, honrado, em muitos lugares você vai ser desonrado. Se a motivação nossa não estiver em Cristo, se a nossa motivação não for servir ao corpo de Cristo, a gente não tem essa convicção, o desastre é grande. Amém. 1.3. Cristo repartiu os dons com os homens. Quanto mais estudamos sobre os dons ministeriais, mais apreciamos as riquezas da graça e da sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o meio que nós recebemos esses dons? O meio é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem dá dons? Jesus. Quem chama uma pessoa para o ministério? Quem dá essa vocação? Jesus Cristo, por meio da sua graça. E aqui existe outro ponto que nós precisamos salientar, Porque se existe a pessoa que é chamado pela graça de Cristo, existe pessoas que é auto-chamado. Pessoas que chamam a si próprio. Pessoas que não foram chamadas por Deus, mas estão no ministério. E nós não chamamos a nós mesmos. A chamada, ela vem de Cristo, por meio da sua graça. Chamada, a vocação para o ministério, ela é mais do que uma hierarquia. É mais do que uma hierarquia. Amós diz assim: eu não era profeta e nem filho de profeta. Mas Deus disse assim: vai e profetiza. Então não tinha nenhuma descendência de profeta na família de Amós. Mas Deus foi lá e chamou Amós. Isso não quer dizer que um filho de pastor não pode ser pastor. O que eu quero dizer é que hierarquia não é o critério para o chamado ministerial. Eu quero dizer que um filho de profeta não pode ser um profeta. O que eu estou dizendo aqui é que o ministério é mais do que uma hierarquia que passa de pai para filho. É mais do que isso. Então nós devemos tomar esse devido cuidado em não querermos nos se promover ao ministério. É preciso esperarmos a chamada de Cristo por meio da sua graça. É Ele que chama, é Ele que dá dom, é Ele que capacita. Nós não podemos nos adiantar. Amém, irmãos? Então Ele chama, Ele vocaciona. É mais do que ter vontade de ser, irmão. Ministério, vocação é mais do que a vontade de ser. Tem pessoas que têm vontade de ser, de ter esses dons ministeriais, mas Deus não quis dar. Deus não quis dar.
Deus deu para uns e não deu para outros. Né? E nós temos que aceitar a soberania de Deus. Então, às vezes, no impulso do desejo de ser, a gente auto se promove, a gente auto se chama para o ministério. Amém? Então é segundo a graça de Cristo. A distribuição dos dons, 2.1, está aí em Efésios, irmão, capítulo 4, versículo 11. Apóstolo, né? Paulo vai nos dar uma lista aí de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Apóstolos. Olha o que o texto diz aí, irmão. Versículo 11 do capítulo 4 de Efésios. E ele mesmo deu uns. Ele deu o que, irmãos? Uns. Não foi todos, foi uns. No meio de muitos, no meio de uma multidão, ele escolheu uns. Isso é importante, sabia? Porque parece que se a gente não sobe no púlpito, irmão, para pregar, e se a gente não põe um microfone na mão para pregar ou para cantar, parece que a gente não tem nenhuma serventia na igreja. Prestar atenção para isso? Parece que todo mundo tem que pregar, todo mundo tem que cantar, que é as coisas mais assim, mais visível. Então não são todos que foram chamados para apóstolos, foram uns. Não são todos que vão ter o mesmo dom, irmão. Alguns, uns. Não vão ser todos que vão ter o dom de curar, fazer maravilhas. Vai ser uns. Paulo diz aos Coríntios, naquela confusão toda lá dos dons, Paulo diz assim: eu queria que todos tivessem esses dons. Ele queria, desejava. Mas existe uma coisa chamada soberania de Deus. Então alguns vão ter o dom de curar, outros não. Alguns vão ter o dom de profetizar, outros não. João Batista foi profeta, foi ou não foi, irmão? Foi? João Batista foi profeta? Quantos milagres João Batista operou? Amém, irmãos? Então nós temos que ter isso em mente. São uns que Deus chama para o ministério, que Deus dá esses dons. Isso não quer dizer que os que não receberam esses dons não têm utilidade e não têm outros dons. O pastor Raí deu a aula aqui no domingo passado sobre os dons que está lá na capítulo 12 de Romanos. Aquilo também é dons, né? Então, se a gente não tem esses dons, não foram chamados para ser apóstolo, profeta, evangelista, doutores, você se enquadra naqueles dons de socorro, de ensino, que está em Romanos capítulo 12. Amém, irmãos? A pergunta que não quer calar é essa: existe ainda hoje ofício de apóstolo? Existe ainda hoje o ofício de apóstolo? É uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Não é tão complexa de se explicar isso aqui. O que significa um apóstolo?
O apóstolo constitui aquele que é enviado, o mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Aquele que leva a mensagem. Então, irmãos, hoje não existe mais apóstolo no sentido estrito do termo apóstolo, dos apóstolos primitivos. Não existe apóstolo nesse mesmo sentido daqueles apóstolos que foram chamados por Cristo. Porque para ser apóstolo, como os apóstolos primitivos, tinham alguns critérios, como tinha que ter andado com Cristo, tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo, os seus ensinos tinham que ter autoridade apostólica, porque isso era um teste para a canonicidade dos livros da Bíblia. Então havia vários requisitos para uma pessoa fazer parte do grupo dos 12 apóstolos. Mas Paulo foi apóstolo, né? Pode-se dizer, alguém pode dizer, Paulo foi apóstolo, é verdade. Paulo teve um encontro próprio com Cristo, Paulo viu Cristo, por isso que Paulo é apóstolo. Então hoje pode haver apóstolo, sim, mas não no mesmo sentido dos apóstolos primitivos. Existe apóstolo, pessoas que são enviadas, que são chamadas, comissionadas para levar o evangelho. Apóstolo no sentido de pessoas que receberam o poder de fazer milagres, como os apóstolos primitivos tinham. Amém, irmãos? Está resolvido isso aí? No sentido dos apóstolos primitivos, de ter andado com Cristo, de ter sido testemunha da sua ressurreição. Tem algumas denominações que consagram apóstolo. Na nossa denominação não existe, né? Aí é complicado, né, irmão? Eu ia tocar nesse assunto aí, porque recentemente eu preguei numa igreja e lá tinha um apóstolo e uma apóstola, né? Eu tenho uma irmã lá em Brasília também, que ela congregou com um apóstolo e uma apóstola, né? Então isso é complexo, isso é complicado, irmão. Geralmente essas pessoas, eles saem se consagrando, né? Por exemplo, o ministério de bispo, né? Eu congreguei juntamente com um irmão muito tempo, e aí eu saí do ministério, vim para cá, e ele se rebeliou contra o pastor lá do outro ministério e abriu um ministério para ele, e ele auto se consagrou a bispo, né? E tem que chamar ele de bispo fulano de tal. Então assim, biblicamente não existe esse registro de apóstola, né? Se o nosso critério de avaliar as coisas é as escrituras, não existe na Bíblia essa brecha para dizer que existe apóstolo. Amém, irmãos? Glória a Deus, está explicado aí. Uhum. Uhum. É o que o pastor sempre ensina aqui, irmão. A autoridade, ela sempre vem de cima para baixo, né? Então, assim,
no nosso ministério, para a pessoa se tornar bispo, existem outras pessoas que estão acima deles, que vê o comportamento, a trajetória, a caminhada da pessoa para consagrar essa pessoa bispo ao ministério, né? Que o bispo é o superintendente, aquele que toma de conta da igreja de Cristo. Então existem pessoas acima, só que não são todas as pessoas. Nós temos que tomar cuidado, né? Porque tem pessoas jogando azeite na cabeça das outras aí, que nunca fizeram nada no reino, mas hoje é pastor, presidente. Nunca construíram nada, nunca fizeram nada, não tem história. Nós olhamos para a história do finado, né, do bispo Abigail, a gente fica impressionado, né? Eu gostava muito quando eu ia para a sede e eu ficava ouvindo as experiências dele, contando as experiências dele com Deus, né? E lá, ó, é algo extraordinário. Então você percebe que uma pessoa, para chegar a esse patamar, ele tem uma história de vida com Deus e com a igreja. Por isso, existem pessoas acima dele que consagram ele a esse ministério. Amém, irmãos? Profetas. Deus deu uns para profeta, portadores da mensagem divina. Como que era o profeta no Antigo Testamento? O profeta no Antigo Testamento, ele recebia a palavra, a revelação direta de Deus. Deus falava com ele e ele transmitia para o povo. Porque não existia escritura ainda. O profeta no Novo Testamento, os profetas eram aqueles que propagavam a palavra de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo, cooperando assim para a edificação da igreja. O cânon ainda não era fechado ainda também no tempo do Novo Testamento. Agiam visando contribuir para que o corpo de Cristo prosseguisse a maturidade espiritual, por intermédio do ensino da interpretação da palavra de Deus e da sua aplicação. Então esse assunto aqui também, irmão, nós temos que entender ele, para não causarmos confusão, né? Tem pessoas que ainda hoje acham que eles são profeta no mesmo sentido estrito da palavra do profeta do Antigo Testamento. É a pessoa que não dá devida atenção para as Escrituras, que não se relaciona com as Escrituras, mas essas pessoas, elas dizem ter, né, um contato direto com Deus. São pessoas que dizem que não precisa da Bíblia, porque elas falam direto com Deus e Deus fala direto com elas. Então, nós vemos hoje esse tipo de gente que vive vendo visagem. Nós vemos hoje esse tipo de gente que vive adivinhando a vida das pessoas, que auto se promove profeta, mas que não se relaciona com as Escrituras, não profetiza as Escrituras, não interpreta as Escrituras, não aplica as Escrituras, não prega as Escrituras. Isto não quer dizer, eu quero deixar bem claro, que não existe pessoas que hoje recebem revelação direta de Deus. Porque aí eu estaria negando os dons, né? Deus ainda revela-se para as pessoas? Sim. Deus ainda fala direto com as pessoas? Sim. Mas nada que contradiga a Bíblia, mas nada que se coloca acima das Escrituras. Da onde é que surgiram os hereges? Da onde é que surgiram as seitas, irmão? Pessoas, peraí,
pessoas que disseram que receberam uma nova revelação de Deus. As seitas surgiram aí. São pessoas que dizem: eu recebi uma nova revelação de Deus, eu recebi uma nova doutrina para a igreja. É mentira, é do diabo isso aí. Bom, Maurício? E hoje a internet está aí, né, irmão? Todo mundo tem Facebook, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem TikTok, né? Twitter. Então hoje é até fácil, né? Para os reveladores, para os adivinhos, né? Adivinhar a vida das pessoas. E o mais incrível, o mais triste, o mais dolorido é que existem pessoas que caem na lábia desses malandros de internet. Irmão, que tem de gente que se deixa levar por esse tipo de gente. Esse dia um colega meu, um tom de brincadeira, ele mandou dois camaradas, né, com uma camisa cavada assim, mostrando as tatuagens, e revelando para o povo, e dizendo assim: eu estou sentindo a asa do anjo me abraçar aqui. E desceu o mistério, desceu o manto. Aí você vê lá nos comentários, né, o povo diz assim: fala comigo, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Não pode ser cristão uma pessoa dessa. Não pode ser crente, irmão, não é possível. Amém, irmão? Então, voltando aqui para os profetas, né? Então, existe profeta ainda hoje? Sim. Existe profeta que recebe revelação de Deus? Sim. Mas nada que se coloque acima das Escrituras. Nada de uma nova revelação. Nada de uma nova doutrina. Porque o cano já foi fechado. Então as seitas e os hereges surgiram exatamente dessa forma de se dizer que receberam uma revelação nova, né, para a igreja, uma nova doutrina para a igreja. Evangelista, portadores das boas novas. O dom ministerial de evangelista consistia em proclamar a palavra de Deus em viagens de um lugar para o outro, onde quer que o Espírito o enviasse. Esse dom conferia ao evangelista possuía uma capacitação especial para conduzir outras pessoas a Cristo, que depois, agrupadas as almas que aceitavam a mensagem, era congregada em pequenas comunidades ou igrejas. Então, a exemplo disso, nós temos Filipe, nós temos o apóstolo Paulo, que foram evangelistas. Então, essa é a motivação. Se a nossa motivação em pregar, irmão, o evangelho não for ganhar almas, a gente pode desistir daquilo que a gente está fazendo. Se a gente não tem, se a pessoa que se ocupa a pregar não tem essa preocupação, que a sua mensagem, que a sua pregação é para ganhar almas para o reino de Deus, a gente pode parar de fazer o que a gente está fazendo. Variedade de dons e multiforme da graça de Deus. 3.1, pastores responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. O dom de pastorear se desponta quando pela capacitação pelo Espírito, o obreiro é levado por Deus para resguardar, proteger, conduzir e cuidar da sã doutrina, refutar heresias que surgem no seio da igreja, tendo o dever de ser exemplo da pureza da sã doutrina. Cabe ao pastor a responsabilidade de alimentar as ovelhas de Cristo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, essas são as responsabilidades pastorais.
Coloca para nós aí Atos capítulo de número 20, versículo 28, acho que dá tempo. Atos 20, 28. Está lá: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Próximo. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então Paulo estava se despedindo do povo de Efésios, e Paulo dá essa recomendação, dizendo que depois que ele saísse ia surgir lobos, né? Então existe o pastor com essa responsabilidade de resguardar o rebanho. Então isso aqui é a motivação dos dons, irmãos. Olha o que Paulo escreve aqui no capítulo 4 de Efésios, versículo 13. Versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados à roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, esses dons, eles são dados com o propósito, com o objetivo de levar as pessoas à maturidade, ao crescimento. Cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Amém, irmãos? Para que não sejais mais meninos inconstantes. Então esses dons que Deus dá para a igreja são para moldar pessoas que infelizmente não querem crescer ou não cresceram, que querem ser menino toda a vida. Olha o que Paulo diz: meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Então o pastor está aqui exatamente, irmão, é para isso, e ele faz isso, hein? Ele resguarda o rebanho, ele resguarda as nossas vidas, quando pessoas querem se desviar da doutrina de Cristo, da doutrina que está pautada nas Escrituras Sagradas. Porque às vezes nós somos meninos inconstantes. Às vezes nós somos meninos inconstantes, que ainda não chegamos à maturidade, que ainda não crescemos e precisamos crescer, maturar. Existem pessoas ainda que são levadas por qualquer vento de doutrina. Já prestou atenção como que é menino, criança? Menino, se você der um brinquedo para ele, ele pode ter 10 brinquedos, irmão. Se você chegar com um brinquedo novo, ele larga os 10 e fica com o novo. Ele nem olha mais por 10 que ele tinha. Ele quer o novo. Menino é desse jeito. Então, quando nós não crescemos, nós somos exatamente como meninos inconstantes, somos levados para o modismo, hein? Tudo que surge de moda no mercado da fé, a gente quer apreciar. Pessoas que uma hora crê numa coisa, outra hora já crê em outra. É inconstante. É levado por qualquer vento de doutrina. É aí que entra o ministério pastoral, os dons de Deus, para levar-nos à maturidade espiritual. Amém, irmãos? Doutores que ensinam as doutrinas fundamentais. No Novo Testamento, os doutores instruíam e ajudavam a aplicar a revelação de Deus à vida da igreja.
muito importante atentarmos para o fato de que o ensino do contexto do corpo de Cristo requer dom concedido por Deus. Então é dom concedido por Deus, não é dom natural, hein? É dom concedido por Deus que vem por meio da sua graça. Não é dom natural, porque existe o dom natural. Tem pessoas que têm um dom natural, têm um dom de falar, têm um dom de se comunicar, têm um dom de explicar as coisas, mas não é esse tipo de dom aqui. É o dom dado por Deus. Então existem pessoas que são mais capacitados do que a gente. Tem pessoas que receberam esse dom de explicar, esse dom, o dom de doutor das escrituras, né? O dom de mestre, melhor dizendo. Amém? Que tem habilidade, que examina, que tem o cuidado de estudar as escrituras para ensinamento, para o crescimento do corpo de Cristo. Para nós encerrar, coloca aqui para nós Atos capítulo 13. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Atos capítulo 13, a igreja em Antioquia. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas. Havia o quê? Alguns e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, tetrarca e Saulo. Então, é importante, irmão, esses ministérios para a igreja. Nós devemos valorizar um e desprezar outros. Todos eles são importantes para o crescimento do corpo de Cristo. Amém?